Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês, eu nem vou chamar de aula, porque não são coisas que eu vou estar querendo ensinar para vocês, mas eu quero compartilhar as reflexões que eu venho fazendo, os estudos que eu venho fazendo, informações que eu venho colhendo. Eu procurei colocar isso de uma forma sucinta, o nosso tempo não é tão longo assim, mas o que eu quero compartilhar são reflexões, são informações seguidas de reflexões. Então, vamos lá, vamos começar com o básico, que é conceitual, os temas que a gente vai estar tratando, então. O risco psicossocial, então, tudo aquilo que influencia na saúde mental do trabalhador. Olha que interessante, esse conceito, ele vem, está lá na Wikipédia, está lá no Ministério do Trabalho, e ele surgiu para nós como sendo um tema de uma norma regulamentadora, né? Então, ele surgiu a partir da avaliação psicossocial. Então, ele está desenhado dentro dessa ideia de saúde mental do trabalho, de segurança, né? Então, fala que risco psicossocial é tudo que faz mal para a saúde mental das pessoas, provocada pelas tensões da vida diária, pelas pressões de trabalho e fatores adversos. Chegando nesses fatores adversos, vamos então entender o que é pandemia. É uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica, podendo ser um continente ou até mesmo um planeta. Então, a gente está falando de uma infecção em nível planetário. E, diante disso, tudo aquilo que a gente entendendo como risco psicossocial pode, então, fazer mal para a saúde mental das pessoas. E a gente pode notar que logo imediatamente após se falar do vírus e da necessidade de isolamento social, em seguida, já começou a se falar também sobre saúde mental, né, como algo a ser tão atendido, tão tratado, quanto a própria saúde física, quanto o próprio vírus. De fato, a gente logo passou para a necessidade de isolamento social, e aí, mais que nunca, essa questão vai se tornando essencial. A origem disso tudo, gente, vamos já iniciar com as reflexões paralelas com a informação. A origem foi da alimentação de animais silvestres, que é muito comum no Oriente, sobretudo na China. Essa vida selvagem sendo confrontada em ambientes fora do seu habitat de origem, né? Então, os animais silvestres sendo levados para mercados públicos, para as grandes cidades. Esses micróbios, né, que vivem entre animais, passam a ocupar corpos humanos e, a partir daí, então, se tornar um agente patógeno. Essa é a origem que se tem, então, como sendo o começo desse vírus. Que oportunidade isso já nos traz? Imediatamente vem a reflexão. Resgatar um mundo ecológico e justo, organizado com respeito a todos os seres vivos e não centrado na ambição humana. Então, olha aqui, olha como uma coisa que vem lá do iniciozinho já nos faz começar a extrair conclusões e aprendizado importante. Resgatar o senso de coletividade e de cuidado uns com os outros. Então, se eu, como empresária, vou buscar animais fora do seu habitat, trago para dentro de um mercado, de um restaurante, de uma lanchonete, começo a colocar isso dentro do corpo das pessoas, porque o que a gente come, o que a gente usa como alimento, é de responsabilidade de quem produz, né? Quem cozinha sabe disso. Então, é fundamental que se resgate esse senso de coletividade e de cuidado uns com os outros, que é uma das grandes lições que, sem dúvida, vai ficar a partir desse evento. O que determina os riscos psicossociais? Então, isso aqui é bem teórico e está lá no curso, para quem já fez, ou para quem já leu o livro. Então, o que faz com que o risco psicossocial se desenhe? Questões culturais, né? Então, tudo aquilo que se refere à cultura de um país, de uma região, ou de uma família, ou de uma empresa, enfim, mas é um conjunto de crenças que move os comportamentos. Essa é a cultura, que dá base para a formação dos riscos psicossociais. A cognição, então, trata de como a pessoa percebe, reage e lida com situações de impacto e emergência, com o objetivo de solucionar o problema, então, o quanto ela tem preparo cognitivo, enfim, conhecimentos para poder lidar com as situações que ela vive. As condições de saúde física e mental para adotar um novo comportamento diante de uma situação nova, né? Então, eu preciso me adaptar a situações novas e, para isso, eu preciso de saúde física e mental, seja qual for o risco que eu estiver enfrentando. E emoções, né? Então, a condição emocional para controlar-se
e tomar decisões adequadas à solução do problema, não impregnada de emoção, né? Mas a emoção a serviço da razão. Então, esses são as 4 áreas que determinam a formação e a forma de lidar com os riscos psicossociais. Essa é a nossa base para que a gente entenda tudo que vem pela frente. É importante diferenciar fator de risco, né? Então, assim, às vezes isso se confunde com muita facilidade. O que neste caso são fatores de risco? É a contaminação, é a possibilidade de morte, é a possibilidade de não ter trabalho para as pessoas em razão de todos os impactos econômicos que a gente já está tendo agora, é a falta de alimento que já está acontecendo, as pessoas correndo ao supermercado, né? E produtos de primeira necessidade, a gente não encontra mais álcool, né? Isso falando especificamente da pandemia. Isso são fatores, isso não é necessariamente o risco. O risco é a resposta que vem a esses fatores. Então, o estresse, a dúvida, a impotência diante dessa situação, os medos que são vários, a reação psicossomática, então tem pessoas que já vão ficando doentes com medo de ficarem infectadas, a irritabilidade nas respostas comportamentais e emocionais, esses são os riscos psicossociais, né, que vão então acontecer em decorrência, que já estão acontecendo em decorrência dessa pandemia. Como é que se dá o processo de assimilação e de aprendizagem? Então, a gente está bem no comecinho dessa caminhada. A gente teve lá, há um mês atrás, um impacto emocional diante da pandemia, ou seja, ela chegou no Brasil. Enquanto não chegasse aqui, nós não íamos dar a importância que deveria dar para esse caso. A gente funciona dessa maneira, muito mais pela reação do que pela prevenção, né? Então, o impacto emocional diante da pandemia. Em seguida, a gente entra numa zona de medo, e nessa zona de medo a gente vê o pânico, a irritação, a intolerância, as pessoas brigando e se matando dentro do supermercado por causa de um pacote de papel higiênico, a raiva de tudo, de todos, a insegurança, o que vai ser de nós, como é que vai ser a nossa vida daqui a um ano, como é que vai ser a vida das pessoas que eu não estou por perto para poder cuidar, momentos de apatia, né, quando bate aquele cansaço. Então, a gente está ainda na zona do medo, considerando todo esse processo de assimilação que a gente tem para viver. Depois disso é que começa uma zona de adaptação. Então, eu preciso mudar hábitos. Por exemplo, eu tenho que lavar as mãos várias vezes ao dia. Eu preciso desinfectar as coisas que chegam de fora. Eu preciso ficar em casa permanentemente. E isso é uma mudança de hábito imensa para todos nós. Eu preciso me auto-reconhecer diante dessa situação e perceber onde estão os meus limites, as minhas dificuldades, onde estão também as minhas oportunidades e a minha condição de lidar com isso tudo. A curiosidade faz parte dessa zona de adaptação, né? Eu quero informações, eu quero saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Ah, mas como é que os italianos estão fazendo? Como é que os chineses estão fazendo? O que deu certo? O que deu errado? Eu começo a ficar curiosa. E isso vai me ajudando a construir aprendizado e, portanto, a adaptação a essa situação atual. Lá adiante, a gente vai viver a zona de crescimento. Então, quando eu vou ter conseguido retomar um sentimento de esperança, de que as coisas vão passar, de que as coisas vão se tornar melhores. Eu aprendo sobre compaixão, porque eu aprendo a cuidar do outro. E eu aprendo a me cuidar para cuidar do outro. Eu aprendo sobre empatia, eu aprendo sobre cooperação. Então, aquele mundo competitivo e ambicioso necessariamente tem que dar lugar a um mundo de cooperação, de coletividade, de bem-estar comum. Aí a gente vai estar chegando na zona de crescimento. Então, tem um processo a ser vivido, e vai envolver luto também, porque vão ter perdas nesse caminho. A gente vai perder condições que a gente tinha antes, para que se redesenhe um mundo diferente, uma condição de vida diferente, para que a gente consiga viabilizar a nossa sobrevivência. Porque essa é a grande questão do momento. Precisamos sobreviver. Então, aquele risco psicossocial que se falava dentro do ambiente de trabalho, ele agora está no planeta todo. Então, ele toma uma outra proporção, uma outra dimensão e necessariamente uma outra forma de entendimento também. As primeiras emoções, aquele festival de emoções e sentimentos que a gente vê as pessoas
por todos os cantos, dentro de casa, através da tela do computador, pelo telefone. É medo, é raiva, é tristeza, é ansiedade, é irritação, é confusão, é culpa, é vergonha, é impotência, é silêncio, é apatia, é uma desorientação, e por aí vai. Né? É realmente um festival de emoções. A gente vê uma montanha-russa de momentos de ok, estou bem, tudo vai dar certo, daqui a pouco um cansaço, um desânimo, ai meu Deus, até quando vai isso? Então é um festival de emoções e isso está ainda dentro da zona do medo, e que a gente necessariamente passa por ele, e que é muito, muito importante a gente olhar para cada uma dessas emoções, e entender a origem dela. Por que eu estou com medo? Que medo é esse? Esse é um medo que é procedente ou é um medo imaginário? Então, é fundamental que se possa conversar com essas emoções para que a gente possa se conhecer, se reconhecer e chegar naquela adaptação tão importante para agora. Os primeiros pensamentos, né? Então, a gente escuta as pessoas perguntando quanto tempo isso vai durar? Qual será o futuro das pessoas? O que será das empresas e dos empregos? Já tem empresas fechando? O que será o amanhã, né? Como diz a música. Vamos estar sempre vulneráveis a outros vírus, porque agora a gente está se deparando com a nossa vulnerabilidade e dá aquela sensação de como a gente é pequeno, como a gente é frágil, diante de um bichinho tão pequenininho que conseguiu botar a humanidade de pernas para o ar e fazer o planeta repensar sua forma de existir e de viver. Como será a vida? Teremos que mudar hábitos? Já estamos mudando. Diante de tudo isso, então a gente vê pessoas com pânico, a gente vê pessoas negando, dizendo que isso tudo é um exagero, que é só uma gripezinha. A gente vê pessoas simplificando o problema, né, que também é um tipo de negação, quando elas dizem que isso é só uma gripezinha. Distorcendo o foco, então, ao invés de se preocupar com a questão fundamental da pandemia, começam as discussões políticas, por exemplo, que não é o momento de se discutir política. As confusões em que a gente não sabe no que acreditar. As pessoas passam na frente da TV e escutam infectologistas que dizem, por exemplo, o vírus é sensível ao clima acima de 20 graus, então não precisamos nos preocupar, no Brasil a coisa vai ter uma repercussão menor. Outros dizem, não existe nenhum estudo que comprove que o vírus é sensível ao calor, portanto devemos tratá-lo como não sendo sensível ao calor. A gente tem informações antagônicas, a gente tem informações incoerentes de todos os lados, da ciência, da política, da mídia de um modo geral, fake news rolando solto, muita gente não sabendo mais, enfim, então, em que acreditar? Na hora de se proteger desse festival de emoções e desse medo e dessa insegurança, alguns já se colocam em homeostase, ou seja, não é uma reação nem de negação, nem de pânico, ela simplesmente fica anestesiada. Né? Então, esse termo eu já escutei de muita gente que está estudando esse assunto, assim. As pessoas estão anestesiadas, elas não querem sucumbir ao sofrimento, mas elas não podem ficar na condição de euforia, então elas ficam geladas, apáticas, né? Numa reação de piloto automático, realmente. Vamos indo, e seja o que Deus quiser. A dualidade, e aí já na zona de adaptação, porque aí eu estou começando eu já estou refletindo, quando eu começo a refletir, eu estou buscando me adaptar. A dualidade que a gente vê, ela faz parte da adaptação, embora ela seja conflitiva também. Então, assim, a dualidade que eu percebo incomodar as pessoas é no sentido de que a mensagem parece ser antagônica, embora ela não seja vivida necessariamente assim. Eu posso proteger o outro, né? Ou eu posso infectar o outro. Está na minha escolha isso. Eu devo cuidar do outro, mas ficar isolado. Quer dizer, para eu proteger, eu preciso ficar longe. Eu preciso cuidar, mas a minha presença faz mal. Eu preciso estar longe para não infectar, mas também as pessoas precisam da minha presença. Então, tem uma coisa confusa com relação à necessidade de adaptação. Meus pais idosos precisam do meu carinho e da minha atenção, mas eu preciso ficar longe deles, porque se eu ficar perto, eu posso fazer mal para eles. Então, tem um antagonismo, tem um conflito e enfim, uma dualidade, não é? Uma confrontação de emoções e de ideias que também requer reflexão para que a gente possa se adaptar a elas, para esse momento atual.
Tu vai passando, Gisiane. Junto com essa dualidade, deixa eu ver se eu te enxergo. É que eu não consigo. Tá, melhorou, melhor assim. Consigo te ver e ver a tela. Junto com a dualidade vem todo esse sentimento do inusitado, do impensável, né? A gente está vivendo uma situação para a qual a gente não tem um padrão de resposta, porque ela é primeira na história, pelo menos das últimas gerações. Então, temos um padrão de comportamento para lidar com situações como essa, a gente sabe como lidar, a gente sabe como reagir, a gente sabe qual a resposta certa, o que deve ser feito e o que não pode ser feito. O que a gente aprendeu sobre estratégias de enfrentamento? O brasileiro não tem na sua cultura um histórico de desastres. O que a gente teve mais recentemente foi Brumadinho e foi Mariana, mas não foram desastres que tenham atingido a todo o país. Atingiu uma cidade especificamente, claro que o país todo sofreu com isso, todo mundo acompanhou muito de perto, houve muitos movimentos de solidariedade, de compaixão, mas foi uma situação ocorrida em uma cidade, né? Então, assim, qual é o padrão que a gente tem? O que a gente aprendeu com relação às estratégias de enfrentamento? O Brasil não é um país com histórico de tornados, de terremotos, de tsunamis, de guerras, porque o que está se vivendo agora é uma guerra. Agora isso já está assumido e dito, né? É uma guerra. Qual o preparo do brasileiro para lidar com isso? Dentro da nossa cultura. Nossa cultura é uma cultura de uma vida leve, de uma vida simples, de uma vida fácil, de praia, de esportes, de carnaval. Então, a gente saiu do carnaval, que foi há menos de um mês, para lidar com essa realidade. Então, para a gente ter uma noção da diferença cultural e do choque que isso é para nós, a gente pode fazer uma comparação com China. E a forma como eles trataram desse assunto imediatamente, eles em 2 meses, eles chegaram ao ápice e conseguiram começar a reduzir o número de casos. A gente vê, por exemplo, o chinês tem por tradição a disciplina. Regras e normas não são discutidas, são simplesmente obedecidas e sem choro nem vela. O brasileiro, ele tem por natureza ser contrário a regras. Ele questiona, ele discute, ele dá um jeitinho de burlar. A gente é craque nisso, burlar regras. A China, os chineses, eles seguem a razão. E o brasileiro é muito coração. A China se baseia na conscientização do fato, desde o primeiro momento em que ele se mostrou realmente importante. A consciência se alastra rapidamente entre a população e as pessoas de fato fazem o que é necessário fazer. No Brasil existe uma resistência. O brasileiro não se conscientiza tão facilmente. Ele resiste, ele questiona, ele acha que é exagero, não é bem assim, isso vai passar. O chinês vê o coletivo, ele se disciplina para atender ao bem comum. O brasileiro vê o individual. Ele aprendeu a viver de forma a lutar sozinho pela própria subsistência. Então, ele tem essa tendência a pensar nele. Deveres em primeiro lugar para os chineses. Ao passo que no Brasil são os direitos em primeiro lugar. Aí vem toda uma noção sobre o coletivo, sobre o bem comum. Essa está sendo uma grande lição para nós. Eu não posso mais pensar primeiro no meu direito, porque eu tenho que me dar conta que ele afeta a vida do outro. O meu direito de ir e vir pode gerar uma contaminação, pode gerar a minha infecção, que eu vou levar para dentro da minha casa, para as pessoas com quem eu moro. Então, o meu direito começou a ter um outro sentido agora. Como é que fica o meu direito se ele pode pôr em risco o direito do outro de viver? O desenvolvimento tecnológico na China está infinitamente mais avançado que o nosso. Então, eles conseguiram rapidamente criar instrumentos para poder reverter a aceleração do vírus. Esses dias, inclusive, apareceu um pai chinês que criou uma cápsula que ele pendura no pescoço e coloca ali o filho recém-nascido para poder passear. Fantástico, o menininho respira ali dentro, ele anda com aquele ovo pendurado no pescoço. Já tem gente até querendo fabricar para si mesmo. O chinês consegue aprender com seus erros. O chinês não tem medo de errar, não tem problema com o erro.
E o brasileiro tem dificuldade de aprender. Erro, então, nem se fala, é uma coisa que a gente não consegue assimilar. Erro é uma coisa que nos dói, nos faz sofrer. Na China, isso gera aprendizado. Para nós, gera resistência, de novo. Na China, eles seguem o líder deles. Eles vivem um regime comunista, então, obviamente, eles seguem cegamente o líder deles, sem questionamento. Aqui, a gente vive divergências políticas, a gente não tem um líder. Aquele que todo o povo segue com confiança, com segurança. A China opta pela rápida mudança de comportamento diante de emergências. Eles têm um histórico de emergências, de guerras e de situações de desastres, enfim. No Brasil, a gente não sabe nem em que acreditar. Portanto, a nossa mudança comportamental se torna lenta, o que vai agravando o nosso quadro de pandemia. Então, o que acaba acontecendo é um processo de retroalimentação dos riscos. Né? O impacto surgiu, né? Houve um excesso de informação, um transbordamento, uma explosão de informações por todas as mídias, rapidamente era o único assunto. A resposta emocional, obviamente, foi de pânico, de medo, de ansiedade, e aí começou a vir a informação. Não entrem em pânico, não entrem em pânico. Não sabemos o que está acontecendo, não sabemos o que fazer, mas não entrem em pânico. Logo em seguida, um bloqueio cognitivo, porque a gente não tem padrões. A gente nunca viveu nada parecido, a gente não sabe como reagir. A gente não sabe como fazer, a gente não sabe qual a solução e muito menos o que pensar sobre isso tudo. E aí vem a dúvida, a insegurança, a confusão e a busca por mais informação, que vai de novo chegar truncada, que vai de novo chegar confusa, que vai gerar mais ansiedade, mais medo, e a gente de novo não vai ter padrão, e entramos num ciclo. Para sair desse ciclo, desse efeito cascata, a gente precisa sair da zona de adaptação e chegar naquela zona de aprendizagem, naquela zona de crescimento. Mas qual é o efeito cascata que a gente vê dentro, junto com esse efeito de retroalimentação? A gente já vinha muito antes da pandemia, muito antes de qualquer situação de vírus, a gente já vinha com conflitos políticos, conflitos familiares, dificuldades econômicas. Ok, o brasileiro vive com essas coisas há muito tempo, isso faz parte da nossa história. Os conflitos políticos que fomentam divergências, né, e que acabam tendo dificuldade de acordo, não se chega a um denominador. Os conflitos familiares, então, que já existiam diante da pandemia, o convívio vai se tornando mais intenso, porque a gente está vivendo uma condição de isolamento social, o estresse aumenta e a perda de qualidade de vida também. Portanto, conflitos familiares fomentados, junto com os conflitos políticos também. As dificuldades econômicas que a gente já vivia, agora elas se somam a uma redução da renda, aumento de inflação, aumento de preços. Isso agora, nesse primeiro cenário. Possível que mais adiante a gente tenha uma outra configuração disso tudo. Mas, enfim, esses três grandes cenários, político, familiar e econômico, diante da pandemia, fomenta outros riscos psicossociais que já se vinha também desde a nossa história, mas que agora vem à tona e emerge com ainda mais intensidade. Choques culturais. Ah, mas o país tal está fazendo assim, o outro país está fazendo assado. Ah, mas lá em São Paulo é de um jeito, aqui no Sul é de outro, lá no Rio de Janeiro não sei o quê. Uns querem fechar a cidade, outros não querem que feche. Começam os choques culturais, porque todo mundo acha que tem razão, enfim. A xenofobia aos asiáticos, então a culpa é da China, os chineses fizeram errado, teoria da conspiração, tudo isso foi criado de propósito e por aí vai. Discriminação de possíveis infectados, então, se alguém entrar no elevador ou nas escadas do prédio, tu cruzar com alguém que espirrou, meu Deus, as pessoas tratam alguém que espirra ou que tosse como sendo uma coisa horrorosa, assim. A discriminação é pouca, uma agressão diante da pessoa que, na possibilidade de estar infectada, ela já é discriminada. A mesma coisa com pobres e moradores de periferia. Né? Então, assim, eu não passo por perto de pessoas pobres ou que moram em periferia, porque estas têm uma chance maior de estar infectada e eu não quero chegar perto delas, são mais discriminados. A mesma coisa idosos e vulneráveis.
aqueles que dependem do trabalho informal, né? Aquelas pessoas que trabalham em rua, em camelô ou na banquinha que vende fruta na esquina, né? São pessoas que acabam também sendo discriminadas porque estão ali expostas o tempo todo e, no entanto, elas estão tentando ganhar vida e garantir seu sustento. E todos os conflitos de empregado-empregador, capital-trabalho, que a gente conhece desde de jures, desde muito tempo, que está aqui de novo, mais presente, mais fomentado do que nunca. Então, gente, o que a gente tem a fazer agora é urgente um apoio psicossocial uns aos outros. Né? Vamos esquecer fazer avaliação, vamos esquecer por hora interesses pessoais, o que quer que seja. Né? O grande recado que a gente está tendo agora é oferecer apoio psicossocial a todo mundo. O que é importante para quem estiver disposto a fazer esse apoio? Acima de tudo, se sentir preparado, né? É importante que quem se dispor a fazer um trabalho de apoio, saiba também cuidar de si mesmo, né? Na medida em que a gente oferece um trabalho voluntário, a gente precisa saber que a gente tem que estar bem para ajudar aquelas pessoas. Ou então eu me recolho, vou cuidar de mim e depois eu faço isso. É importante que a gente se disponibilize, que deixem que as pessoas saibam da sua receptividade, divulga o contato, se organize para poder fazer esses atendimentos. Quando for atender alguém, observe as necessidades dessa pessoa, se ela está conseguindo cuidar de si mesma e dos seus filhos, se não é necessário que ela seja orientada e encaminhada para algum órgão, alguma instituição, algum posto que possa, então, atender essas necessidades básicas. Escutem com os ouvidos, com os olhos e com o coração, como diz lá no catálogo da OMS, que eu acho isso muito sensível. A gente tem que ser empático, a gente tem que demonstrar real interesse por quem está do outro lado, né? Isso é escutar com os olhos, é estar atento a quem está ali na frente e, de fato, ter empatia. E oriente, se aproxime, dê informações, oriente sobre como agir em situações específicas, se acontecer uma situação específica, olha, tem alguém passando mal na minha casa, eu não sei em que hospital eu vou, eu não sei a quem eu recorro, aconselhe estar próximo de seus entes queridos, não deixem de ter contato com as pessoas que vocês amam, com as pessoas importantes para vocês. A internet nunca foi tão valiosa, o contato virtual nunca foi tão bom e tão importante como está sendo agora. Antes a gente dizia tanto, né, esqueçam o virtual e curtam mais o presencial, mais abraços e menos likes, né? Só que agora a coisa é a inversa, e a gente tem que entender esse recado. Então, estimulem para esse contato, isso é super importante. Durante o atendimento, a gente tem que estar muito atento aos próprios preconceitos e julgamentos, né? Para que isso não interfira nessa relação. Super importante respeitar o espaço do outro, não ser invasivo, deixa que a pessoa fale sobre aquilo que ela quer falar. Não faça falsas promessas, não promete para ela que vai ter vacina, porque a gente não sabe quando vai ter. Não promete para ela que vai ter leito se ela precisar, porque tu não sabe se vai conseguir. Mas estimule, encoraje, né? Não pressione, aceita o ritmo do outro. Deixa que a pessoa siga a conversa no ritmo dela, do jeito que ela sentir necessidade. Não conta histórias de outras pessoas, a gente tem que manter sigilo e ética. E lembrem que não é psicoterapia, é um atendimento pontual. Se precisar fazer mais de um, ok. Mas é simplesmente apoio, é para acalmar o coração, é para que a pessoa consiga retomar a condição de pensar, de refletir e de lidar com isso com menos emoção e mais razão. Pode passar, Gisiane, por favor. Para mim tá... agora deu. Então, assim, como é que a gente pode equilibrar tanta turbulência para preservar a saúde mental, tanto nossa, quanto daquelas pessoas que a gente quer ajudar? Ocupar o tempo ocioso com atividades de lazer, de trabalho, de planejamento para o futuro, acho que isso todo mundo já sabe, não tem nenhuma novidade. E quando eu falo em planejamento para o futuro, eu me refiro a não deixar de sonhar, gente, não percam as ambições de vocês, ambição no sentido do crescimento, não deixem de querer alcançar a realização profissional, não deixem de fazer planos para o futuro vai existir, a vida vai seguir, né? Então, é nesse sentido, é trabalhar e planejar a carreira, acreditando nesse amanhã. Vigie os seus pensamentos e observe se não é necessário praticar mais otimismo e buscar uma polarização mais positiva e produtiva também. Porque quando a gente mergulha em muitas informações, a gente pode acabar escambando para aquele lado mais pessimista, assim, né? Então, a gente tem que ter cuidado de manter
um polo positivo e otimista diante disso tudo. Socialize sim, mas sem sair de casa. Privilegie o contato virtual, a internet nunca teve tanto valor. Procure ter cuidado com as informações que está tomando como verdade. Atenção às fake news, muita atenção. É uma enxurrada de mensagens sendo trocadas, sobretudo em WhatsApp. Né? Eu não consigo ler tudo que eu recebo, acredito que vocês também. Mas, assim, tem que ter filtro, e um filtro bem rigoroso com isso, de verdade. Busque uma rede de apoio e tenha todas as suas necessidades básicas atendidas, alimentação, afeto, medicação, atendimentos essenciais. E eu faço questão de destacar o afeto, né? Porque quando se fala em necessidades básicas, as pessoas estão preocupadas em ter comida dentro de casa, estão preocupadas em ter medicação, em ter acesso à saúde, se for necessário, mas estão esquecendo que o afeto é uma necessidade fundamental para que a gente tenha saúde mental. E esse afeto a gente vai ter através do contato, através da chamada de WhatsApp, de vídeo, com quem está lá do outro lado, que a gente sente tanta saudade, né? Evitem o excesso de informações, que podem gerar ainda mais angústia e ansiedade. Limitem 15 minutos por dia para sentar na frente de um telejornal da confiança de vocês. Obtenham as informações que vocês precisam e encerra. Evitem falar sobre isso dentro de casa o tempo inteiro. E, acima de tudo, bem destacado ali para vocês, respeitem as recomendações de ficar em casa e lavar as mãos. Nosso trabalho é preventivo, né? Simplesmente. E aí, nesse slide, vocês estão vendo, então, a zona do crescimento, né? Onde a gente vai chegar lá no futuro. Eu não tenho dúvida de que o grande recado que tudo isso nos deixa diz respeito ao aprendizado de valores fundamentais, que estão esquecidos nesse mundo moderno, de fato estão esquecidos, e a gente não deve pensar nisso olhando para fora. Ah, porque realmente o meu colega lá, o meu amigo, meu marido, a minha mulher, realmente, eles não têm empatia, eles não sabem, não são eles, é nós, são vocês, cada um de nós. Pensem nesses valores olhando para vocês. Não pensem olhando para fora e adotando uma atitude queixosa, colocando tudo no externo. O responsável por esse desastre que a gente está vivendo somos todos nós. Se o mundo está de perna para o ar, se a natureza está reclamando e agora ela está conseguindo reconquistar o seu espaço, vendo pavões caminhando no meio da rua nas cidades da Itália, as águas claras nos canais de Veneza, transparentes e cristalinas. O que está acontecendo? A natureza voltou a emergir? O que a gente vinha fazendo, então, para deixar tudo isso tão encolhido, tão esquecido? Então, de novo, cheguem lá na zona de crescimento com essa reflexão. Está aí o meu contato para todos vocês e eu vou estar divulgando até amanhã pelas minhas redes sociais, que eu estou iniciando um trabalho voluntário para todos que possam precisar de apoio psicológico nesse momento. Eu já iniciei com os profissionais da saúde, já divulguei aqui pelos meus contatos que eu já tenho, mas eu quero divulgar isso mais amplamente e convido vocês a cuidarem de vocês para que possam cuidar de quem está cuidando da gente.